Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Mudando de Assunto, dentro da nossa rede de podcasts da MacLeod. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante neste mundo de investimentos difíceis que temos hoje em dia. A Bolsa de Valores apresenta resultados ainda muito voláteis, os fundos de investimentos que eram tão seguros outros tempos, como fundos DI, fundos atrelados à Selic, têm rendido muito pouco ou até rendimento negativo. Onde a gente pode colocar o nosso dinheiro para ter investimento seguro com rentabilidade? É preciso criatividade, é preciso mudar um pouco a maneira de imaginar os investimentos. E dentro disso, fundos muito interessantes de maneira alternativa têm se colocado. Uma área da economia brasileira que sempre se destacou é, claro, a área das commodities. São a base da economia global, trata-se de matérias-primas ali básicas como milho, dólar, café, boi, ouro, minerais, entre outras coisas. A principal característica desses tipos de produtos é serem pouco processados, né? E são utilizados na produção de produtos de maior valor agregado. E o Brasil é um dos maiores produtores de commodities. O destaque, sem dúvida, é o agronegócio, que corresponde aí a quase 22% do PIB brasileiro. E para conversar sobre esse tipo de investimento, a gente está trazendo um dos CEOs da Sparta Investimentos, o Vitor Nemi, que vai conversar com a gente sobre os investimentos em commodities. Tudo bem, Vitor? Muito prazer. Tudo bem, Rafa. Um prazer é meu. E eu, para fazer esse podcast, trouxe João Gabriel Schlitter, meu companheiro da MacLeod. Tudo bem, João? Olá, Rafael. Tudo bom? Como é que vai, Vitor? Tudo bom, João? Legal. Então, Vitor, dada essa conjuntura socioeconômica global que a gente está enfrentando neste momento, em crise, com problemas sanitários, a crise do coronavírus, você acredita que esse cenário vai estimular a busca de investimentos alternativos, especialmente em commodities? Rafa, pode ser que sim. A gente está saindo de um período aí no Brasil, principalmente aí de 20 anos de juros altos, sem risco, né? Isso deixou esses investimentos, essas opções alternativas de investimento meio esquecidas, né? Nos últimos anos a gente teve aí 2, 3 anos de alta da Bolsa, justamente porque os juros começaram a cair. E a própria Bolsa agora está sofrendo bastante porque muitas empresas que compõem a Bovespa vão sofrer aí com a depressão econômica, com a recessão que já está acontecendo e vai continuar. As commodities podem ser, numa situação dessa, um bom investimento. Aliás, eu acho que a commodity sempre deveria fazer parte do portfólio de investimentos dos investidores, mas aqui no Brasil não é muito comum. Elas envolvem uma certa volatilidade que, quando você tinha juros muito altos e seguros, não fazia sentido correr o risco da volatilidade das commodities. Mas elas têm um modo de comportamento que não depende do resto dos ativos financeiros, né? Então, vale a pena, sim, enxergar as commodities como um investimento. Nós já estamos nesse negócio há muito tempo, eu particularmente há 40 anos sou trader de commodities, a vida toda, né? Nunca parei. Então, é possível ganhar, mas não é uma renda fixa, é uma caça de oportunidades. Tem anos muito bons, tem anos que não são tão bons, e é questão é uma vida de caçador. Às vezes a gente encontra uma oportunidade grande e às vezes não tem oportunidade para buscar, ou às vezes até erra o tiro, né? Às vezes até enxerga errado o mercado. Mas, do modo geral, é um bom mercado. A gente tem um track record de se começar lá do antecessor do Sparta Cíclico, que era um clube de investimentos em commodities, que a gente começou, chamava Clube do Futuro. Esse clube trabalhou 18 anos com uma rentabilidade média de dólar mais 18% ao ano, que é muito bom. Depois o clube foi sucedido pelo Sparta Cíclico, né? O Sparta Cíclico, se eu não me engano, tem alguma coisa em torno de 20%, 22% em reais ao ano de média histórica, né? Então, se a gente olha, estou falando aí de 18 mais 15 anos, são 33 anos de história aí desse fundo, vamos falar, a gente tem uma rentabilidade aí perto de 20% ao ano nominal, aí, vamos falar, que é bastante expressivo, né?
Só que tem anos negativos, tem 3 ou 4 anos negativos no meio desses 33 anos aí que eu falei. Então, o investidor em commodities, primeiro tem que pensar que ele está pensando em médio e longo prazo, tipo 3, 4, 5 anos de investimento, e não para o mês que vem ou para daqui 2, 3 meses. Tudo bom, Vitor? Pensando no mercado de commodities, você estava falando que é importante sempre ter um investidor pensar em ter uma parcela desse investimento no seu portfólio, e por ser um setor tão importante aí no PIB brasileiro, para a economia brasileira como um todo, a gente vem percebendo que ainda é uma caixa preta para o investidor brasileiro. A gente entende muito pouco e, como você vem mostrando, sua experiência de longa data continua sendo um setor como muito fechado para especialistas, né? Minha pergunta, você acredita que haverá um maior interesse por esse tipo de investimento, por esse tipo de mercado, por investidor comum, e quando eu digo investidor comum, investidor de plataforma, e 2, você acha que é uma oportunidade para surgir novos veículos que oferecem essa opção de investimento para o investidor comum, dado que existem poucas oportunidades aí no mercado disponível? É uma boa pergunta, João. A gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Por que tem tão pouco investimento em commodities e, por que tem tão poucos veículos para investir, né? O fato é que já teve movimentos no passado de investimento em commodities que não foram bem sucedidos. Isso que eu te falei antes era pelo benchmark do mercado, ou seja, pela comparação. As alternativas que se tinha antes eram taxas de juro extremamente altas, sem risco, né, e sem volatilidade, e também porque exige uma certa habilidade dos gestores em administrar investimentos em commodities, que não é muito disseminado ainda. Na verdade, conforme o veículo passa a ser procurado, os gestores passam a tentar entender como investir nesse mercado e aí criar novos produtos e melhorar a performance. O fato é que, como eu te falei, as commodities têm talvez mais possibilidade de ganho do que, inclusive, as ações. Essa é a minha visão, mas eu sou meio... Vamos falar que eu sou parte envolvida, é a minha visão de mundo. Eu tenho tido um bom desempenho com commodities ao longo de muitos anos. Tenho procurado aprender e mudar as estratégias de como canalizar, administrar esses investimentos. O mercado é dinâmico e a gente tem que aprender com os erros e se adaptando. Mas o fato é que você tinha as comparações de alternativas de investimento que tinham. Basicamente, para o brasileiro, era renda fixa ou imóveis. As duas davam rentabilidade muito boa, com muito pouco risco. Então, se envolver com um mercado que dava uma rentabilidade talvez até superior do que a da rentabilidade da renda fixa ou dos imóveis, mas com uma volatilidade muito grande, onde você pode ter anos negativos ou anos positivos, apesar que os anos positivos são muito positivos, a gente teve 3 anos nesse histórico de triple digit também, né? Quer dizer, rentabilidade acima de 100%, teve ano de 200% de rentabilidade, ano de 100%. 2007 e 2008, por exemplo, foram 2 anos excelentes para quem lida com commodities. A gente teve uma rentabilidade de 220% em 2007 e 106% em 2008. E assim como 1998, também tivemos uma rentabilidade de 120%. Então, estou falando que tem anos de rentabilidade muito alta e depois você tem anos de menos 10, menos 15, aí. Embora foram, isso que eu falei, 4 anos em 33 anos, quer dizer, um pouco mais de 10% dos anos. Na Bolsa de Valores é muito mais parecido o resultado com... Vamos falar que dá para comparar mais então as commodities com quem já tinha alguma preferência, alguma simpatia pelo mercado de Bolsa de Valores. Inclusive, hoje eu estou fazendo várias operações de commodities em Bolsa de Valores, em vez de operar só com futuros e derivativos, né? Mas a verdade é que a renda fixa, nesse momento, pelo menos, mas parece que não vai ser duradouro esse processo no mundo inteiro, a renda fixa está com rentabilidade próxima de zero, está com volatilidade, ou seja, perdeu a segurança que tinha. Imóveis no mundo inteiro
as taxas de retorno são baixíssimas, se não negativas, inclusive com aluguéis, etc. Então, é um momento que realmente faz os investidores procurarem novas alternativas. Eu acho que as commodities aí, principalmente num país como o Brasil, que é poderoso na área de commodities, é um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo nas commodities, deveria ter muito mais investimento, sem dúvida nenhuma. Ô, Vitor, você me deu uma boa deixa para a minha próxima pergunta. O Brasil ele tem uma série de fatores naturais, climáticos, que realmente fazem do país um oásis para as commodities, né? A gente tem um vasto território de possibilidades de agricultura, a gente tem tecnologia no setor agrícola que nos posiciona de maneira muito competitiva no mercado internacional, a gente tem um solo riquíssimo, a gente tem petróleo, ou seja, é realmente minérios, enfim, é realmente um paraíso, né, para esse tipo de investimento. Dentro desse mercado, onde o Brasil está enfrentando tanta dificuldade, uma recessão econômica seríssima que está se anunciando, como é que você vê o nosso país posicionado para essa crise, para essa recessão mundial que vem se anunciando forte? A gente está preparado? E aí, claro, não estou pensando somente na área econômica das commodities, mas aí pegando a sua experiência, o seu viés para esse tipo de investimento dentro desse contexto da economia brasileira. Como é que você nos posiciona? Então eu vou dividir a resposta em duas. Primeiro, eu queria fazer uma analogia com o mercado de tecnologia, por exemplo, investimentos em tecnologia entre americanos. Os americanos vivem de tecnologia, asiáticos, chineses, de certa forma também. Então faz muito sentido lá ter muito investimento em empresas de tecnologia, porque o vizinho trabalha em empresa de tecnologia, o cidadão trabalha em empresa de tecnologia, eles vendem tecnologia para o mundo inteiro, os jornais comentam os desempenhos das empresas de tecnologia, todo mundo tem informação sobre tecnologia, é muito mais fácil para eles e natural que eles invistam em empresas de tecnologia. Um brasileiro tentar investir em empresa de tecnologia, ele está, no mínimo, menos informado, ou seja, ele tem menos vantagem competitiva, esses mercados depende de quantidade de informação que você tem. Por outro lado, o Brasil, como você falou, eu falei, é o rei das commodities. Ele é o número 1 do mundo em diversas commodities. Aí na área agrícola tem 5 ou 6 commodities que a gente é o maior produtor, o maior exportador do mundo. Tem mais de 50% de market share. Vou dar exemplo, açúcar, café, milho, soja, frango, boi, fumo, suco de laranja, tabaco, né? Celulose, tudo isso o Brasil é o número 1 do mundo. Então a gente deveria ter muito mais vantagem competitiva como investidor investindo nessa área, e é isso que me move a estar nesses mercados. Eu tenho muito mais informação privilegiada do que os meus concorrentes americanos nas bolsas de Chicago e Nova York. Então, o brasileiro deveria explorar um pouco essas vantagens competitivas que as commodities estão aqui no dia a dia nosso. Como vocês mesmos falaram na entrada aí da nossa conversa, o PIB brasileiro, as commodities são 22% do PIB. Vai ganhar dinheiro, agora mesmo com a Covid, já está ganhando dinheiro esse setor e vai ganhar mais ainda. E é o que vai impedir, inclusive, que o Brasil tenha uma queda de PIB muito maior do que vai ter. O FMI está falando em queda de 5%, eu particularmente até um pouco mais a queda do PIB desse ano, mas isso só vai ser tão pouco, essa queda, porque o setor de commodities vai crescer. Veja bem, se não tivesse um setor que pesa 22% de peso no PIB e que vai crescer esse ano, está crescendo, a gente teria queda de 10% do PIB, como na Europa vai acontecer, né? Países lá grandes que não têm nenhum setor dinâmico, competitivo, vão ter queda de PIB de 7% a 9%. Né? Então, vamos para a segunda etapa aqui. Né? Quer dizer, o setor de commodities vai crescer porque commodities são matérias-primas básicas. Claro que com o empobrecimento mundial existe uma pequena queda de demanda de alguns produtos, uns mais acentuadamente, outros menos. Vamos pegar minério de ferro, cai mais, petróleo principalmente com os lockdowns e
suspensão de viagens aéreas, tem uma queda maior de demanda de petróleo, então esse sofreu uma queda e junto com isso ainda tem uma guerra geopolítica de Rússia e Arábia Saudita contra Estados Unidos, forçando a queda dos preços para enfraquecer a indústria de petróleo americana, tudo. Mas você tem, por outro lado, o ouro subindo de preço porque tem demanda, né? Então, cada commodity tem uma história, mas, do modo geral, vale também quem é competitivo. E o Brasil é muito competitivo e, com essa desvalorização cambial que está tendo, se torna mais competitivo do que já era. Já era o mais competitivo do mundo e, então, com isso, já está tendo um impulso no setor de commodities, aí está todo mundo do setor de commodities animado e investindo, crescendo, vai aumentar a área de plantio de soja, de milho, de eucalipto, de tudo que você puder imaginar aí para o próximo ano. Então, tem um setor da economia que já está bombando. Eu mesmo sou sócio de indústrias de agronegócio, estamos inaugurando fábricas novas e fazendo planos de emergência para aumentar a capacidade de produção em 90 dias, etc. Quer dizer, trabalhando a 1.000 por hora, enquanto tem outros setores da economia que estão fechados, o setor automobilístico e tudo que depende de varejo, principalmente, está apanhando. Mas então esses setores estão sendo mal interpretados na Bolsa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, tem dezenas aí, mas vamos pegar o caso de uma usina São Martinho, por exemplo. Ela valia na Bolsa R$ 29,00 antes da crise. Porque caiu o preço do petróleo, como o brasileiro não tem conhecimento do assunto, é um raciocínio bem raso sobre commodities, foram lá e derrubaram o preço da São Martinho de R$ 29,00 para R$ 13,00. Detalhe, a São Martinho não vai ter prejuízo nenhum com essa crise. Ela já vendeu todo o açúcar dela a mais ou menos perto de 14 centes por libra, hoje está a 10, ou seja, caiu o preço do açúcar, mas ela vendeu lá na frente, já fez o hedge do dólar e o etanol. Ela ainda teve a boa notícia de que a Raízen e a BR Distribuidora declararam motivo de força maior para alegar que não vão comprar o etanol que tinham contratado, tal, que para usinas pequenas até é uma notícia ruim, mas para São Martinho é uma notícia boa, porque ela não vai ser obrigada a vender etanol barato que está no preço de agora, ela vai poder estocar esse etanol lá para vender na entre-safra do ano que vem, ou seja, entre dezembro e março do ano que vem, que vai faltar etanol. Faz um hedge com o próprio produto, né? E o hedge dela é com o próprio produto, a empresa capitalizada. Então, eu estou antecipando. Eu não creio que a São Martinho vai ser afetada pelo Covid, pela recessão. O balanço dela provavelmente vai vir em linha com o que estava sendo previsto antes. Detalhe que a empresa, hoje ela vale, sei lá, 5 bi na Bolsa, nem isso, e ela tem 4 bi de terras dentro do estado de São Paulo, super valiosa, etc. Então, quer dizer, caixa, os estoques, a indústria está tudo... Estão tudo lastreado, né? Dando lucro e pagando dividendo. Vamos pegar um outro caso que parece estranho. Pega, por exemplo, Randon. Randon é uma forma da gente vender soja. Quando você quer vender soja, em vez de vender em Chicago e estar sujeito a ter soja ou não lá em Chicago, mas quando o Brasil vai ter muita produção de soja, você compra Randon. Porque cada saco a mais de soja que produz, ou de milho, ou de grãos, tem que construir mais caminhões para transportar. Você já tem uma frota enorme. Vamos falar que a maior parte da frota brasileira de caminhões trabalha, de fato, transportando commodities. Você olha todos esses caminhões do Brasil que não são baú, qualquer caminhão que você olhar nas estradas, que é a maioria, que não seja um caminhão baú, se for caminhão-tanque ou caminhão graneleiro, que é 90 e poucos por cento dos caminhões que você vê nas estradas, está transportando commodity, algum tipo de commodity. Cada tonelada a mais de commodity que você produz no país, você precisa produzir a quantidade equivalente de caminhões a mais, ou de vagões de ferrovia. Pois bem, eu estou te falando que vai aumentar a produção de todas as commodities para o ano que vem, dessas agrícolas aqui. Então, você vai ter que precisar mais de caminhões para transportar mais commodities. Então, vai precisar mais carretas, né? O semi-reboque, como se fala, que a cabine, o motor, o eixo é feito pela multinacional. Mas os semi-reboques eram 4 empresas que fabricavam isso no país, que era Facchini, Noma, Guerra e Randon.
A Noma e a Guerra quebraram na última recessão aí de 2016, então já sobrou o mercado dividido entre duas empresas, que é Facchini e Randon. E essas duas mais ou menos ditam o preço, porque não tem mais concorrente e continua avançando. Então, você vai ter mais crescimento aí pela frente, garantido, independente da recessão, porque o mundo continua crescendo, demandando mais comidas básicas, essas commodities aí. A Randon valia, sei lá, R$13 na bolsa, derrubaram a R$4. Menos do que o caixa líquido da empresa. Veja bem, a empresa passou a valer... Se você quisesse comprar reais barato, era só comprar Randon. Tanto é que ela mesma mandou começar a comprar as ações dela na bolsa. Então, veja bem, é um raciocínio meio desconectado com o mundo das commodities. Provavelmente enxergaram só que Randon é indústria automobilística, a indústria automobilística vai parar, como parou mesmo, então eu vou vender ações da Randon. Está de graça as ações, porque não vai afetar exageradamente o resultado da empresa, principalmente no médio prazo. Pode ser que tenha 1 ou 2 trimestres ruins, mas você vê que tanto é que eles foram um dos primeiros a voltar à atividade e tudo, forçaram até a barra para voltar à atividade, porque tem demanda no setor deles, né? Então, estou dando exemplo, eu posso ir passando por vários desses exemplos aí, mas o fato é que o Brasil é muito competitivo nessas commodities, principalmente aquelas que o custo é em real e o preço é em dólar, que é a maioria delas. Então, você pega, por exemplo, uma indústria de celulose, ela tira a árvore da terra, basicamente, e transforma em celulose, que vai virar o quê? Nesse momento, o papelão está explodindo. Por quê? Porque antes você comprava, os produtos eram embalados em caixas industriais, ou de atacado, para fornecer restaurantes, etc. E, de repente, agora é embalagem para entregar em casa, individual, e provavelmente vai continuar sendo assim depois da epidemia. Então, o mercado está short de papelão, está faltando papelão no mercado, e papelão é feito de eucalipto pela Klabin, por exemplo. Então, ou pelo menos por celulose fabricada no Brasil. O Brasil é o maior fabricante de celulose do mundo e está faltando embalagem para entregas. Aí, todas essas entregas de Uber Eats e todos esses entregadores aí do mundo inteiro estão entregando caixinhas de papelão nesse momento. As compras estão sendo feitas todas pela internet, que vem tudo embalado em caixa de papelão. Não tem papelão no mundo para atender. Então, está bombando esses mercados. Aí você vê o preço dessas ações caindo aqui na Bolsa. Não faz sentido, né? E ainda com desvalorização cambial. Quer dizer, a margem de lucro desses caras está indo para o espaço. E o mercado aqui trabalhando como se o problema fosse a recessão, tá? Associando como o que era. Então, eu estou dando exemplo para vocês que o brasileiro tem uma oportunidade, o investidor brasileiro, de ganhar dinheiro. Às vezes essa oportunidade está passando debaixo do nariz de todo mundo e o pessoal não está vendo isso daí, né? Eu, por exemplo, no Sparta Cíclico, tinha uma carteira de ações mais diversificada, até porque a gente é obrigado a ter 67% do patrimônio em ações. Hoje eu estou com mais de 67% e fiz 100% da carteira nesse tipo de empresa, que caiu demais, que fatura em dólar e que tem o custo em reais e que as mercadorias estão bombando. Então, assim, você tem um potencial de ganho, no meu modo de ver, muito bom. Assim, potenciais de ganho tipo 40%, 50%, 60% daqui até o fim do ano, conforme o mercado for descobrindo o que está acontecendo com as commodities. O problema é que o pessoal fica olhando as commodities só na Bolsa de Chicago e vendo o índice do Goldman Sachs, etc., que as commodities caíram de preço. Sim, caíram de preço e é um grande problema para país que é pouco competitivo e que tem custo em dólar. Mas se você pegar o Brasil, que é super competitivo e que não tem custo em dólar, que tem custo em reais e que o dólar não para de desvalorizar e vai desvalorizar muito mais, no meu modo de ver, é o paraíso isso daqui, certo? Então, tem setores que não aparecem muito no meio desse monte de notícias ruins aí, mas que estão indo muito bem e que vão ir melhor ainda nos próximos meses, independente da situação, porque a competitividade é muito grande nesses lugares.
Amigo ouvinte, espero que você esteja anotando a aula que o Vitor está dando para a gente. Era justamente esse o objetivo aqui do nosso papo, do Mudando de Assunto, ter uma visão estratégica, inteligente, fora da caixa, observar o mercado de maneira muito mais depurada, muito mais racional, para justamente enxergar nesse mercado uma alternativa de investimento. Eu tenho certeza que o João Gabriel está anotando cada açãozinha dessa aí que o Vitor foi falando para a gente, hein, João? Eu já estou com uma lista enorme aqui, que anotei todos os dados que ele passou, mas... Vitor, você levantou aqui uma série de informações, você falou no passado os juros altos com concorrentes desse tipo de mercado que geravam uma falta de interesse realmente por parte do investidor. Está mostrando outro ponto de vista aí atualmente dessa crise, né, que tem um setor que vai ser muito bem beneficiado com isso, e vem mostrando que em períodos específicos, né, 98, como a crise da Rússia, 2008, subprime, o setor de commodities foi muito bem sucedido, né? Isso para mim mostra que esse tipo de investimento acaba sendo um hedge para a carteira, seria correto dizer isso? Que é um setor que é inversamente correlacionado com o mercado como um todo, né? Você vê que quando a gente está grande crise, momento ruim, o setor de commodities acaba se destacando muito mais. Então, seria correto dizer isso? Com certeza, ele é totalmente descorrelacionado. Vamos parar para pensar. A gente teve aquele pico de preço em 2002 do dólar, que equivaleria hoje a 7,90 o dólar, aquele dólar de R$4, a média do mês de R$4, não o pico de 4, uma média do mês, foi 53,54 em 2002, quando o Lula entrou na presidência. Hoje, deflacionado pela inflação brasileira e americana, daria 7,90, mais ou menos. Mas vamos falar que até 2014, esse dólar de R$4 caiu nominalmente para 1,50. E no mesmo período, você pega as empresas exportadoras, tiveram ainda um preço de commodities em alta até 2008, depois caiu também até 2014. Então, você pega, elas viraram o patinho feio da bolsa, porque você pega uma empresa que tinha um faturamento de $1 de 4 e passa a ter $1 de 1,50, que, na verdade, esse 1,50 chegou a valer 0,93, para comparar. Ou seja, você caiu, o faturamento da empresa caiu 3/4, caiu para 25% do que era. E no mesmo período, o CDI rendeu mais de 100%. Então, você pega uma empresa um investidor que tinha aplicado dinheiro em CDI, ganhou 100% em 10 anos, aí de 12 anos, de 2002 a 2014. E o cara que tem um investidor que tinha uma empresa de commodities, viu o faturamento da empresa real cair a 1/4 do que era. Ele vira o patinho feio. Mas isso, o nome desses mercados a gente chama de cíclico. O nome do fundo que eu administro, Sparta Cíclica, é justamente por causa disso, que são mercados cíclicos, mas são ciclos de 20 anos, em média. Então, não são ciclos anuais. Então, o que acontece? Eles atingiram o pico lá embaixo, depois começou a recuperação do dólar, mas ainda com juro em alta, o pessoal não percebeu direito, mas melhorou o desempenho das empresas de commodities. Agora, com essa disparada do dólar, que baixa o custo do Brasil, a queda do juro também é outra coisa boa para essas empresas de commodities, que elas também usam dinheiro de mercado financeiro e estão se financiando a um custo muito mais baixo. Então, quer dizer, você tem uma redução de custo financeiro, você tem uma disparada do preço do dólar, sendo que os insumos dolarizados, que é a parte de transporte, mecanização, alguns insumos importados como fertilizantes, etc., mas que não chega a 50% do preço do produto final lá na gôndola do consumidor, tem um aumento de margem natural. E ainda os seus concorrentes no resto do mundo estão quebrando. Vamos pegar o caso de açúcar, por exemplo. Açúcar a 10,50, a 11 cents. Com esse dólar aqui, dá para a usina brasileira ganhar dinheiro. O concorrente mais próximo